Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por conta de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Amém, gente? Eu quero falar hoje sobre a igreja de Antioquia. Nós estamos num processo de início de ano, de preparação em janeiro, para que em fevereiro em diante nós estejamos prontos, no sentido de saber o que é a igreja e o efeito da igreja, o motivo da igreja. Uma das coisas que tornam a gente com objetivos claros é saber quem a gente é, como eu falei domingo passado, e para o que a gente serve, identidade e propósito. A identidade que a gente tem e o propósito que a gente tem define para a gente para onde a gente vai e o que a gente deve fazer nesse processo, nessa caminhada de quem a gente é, para onde a gente vai. A palavra conta que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Jesus morre na cruz, há uma alegria nas pessoas, naqueles que eram contra o Evangelho, naqueles que não gostavam de Jesus, naqueles que não gostavam da palavra. Uma alegria enorme, porque afinal de contas agora o líder morreu. O que eles vão fazer sem Jesus? Eles andavam atrás de Jesus. Agora, eles não podem mais, porque Jesus morreu. Há uma alegria enorme quando eles olham no grupo dos crentes, aqueles que antes, corajosos com a presença de Jesus, agora acovardados, porque esse efeito aconteceu com o povo de Deus. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram acovardados, ficaram com medo, fugiram. Eles não sabiam o que fazer, porque afinal de contas aquele que conduzia, o líder, tinha deixado eles. Quando Jesus vai ao céu, mesmo Jesus deixando a palavra que estaria com eles e que eles ficassem em Jerusalém, que o Espírito viria, mesmo assim eles ainda estão acovardados e com medo. Até o Pentecoste acontecer e o Espírito Santo descer sobre a igreja e inundar aquele cenáculo e todos serem cheios do Espírito Santo, até aquele momento muitos fugiam. A prova é os discípulos a caminho de Emaús, voltando para casa. Aquele espírito que eles estão desistindo, aquele espírito de desistência, desde que Jesus morreu, até Jesus ressuscitar e depois ir para o céu, esse espírito que tomou conta dos discípulos trouxe alegria para aqueles que eram contra a fé cristã. Morreu, acabou, não tem mais igreja. Dizem que Jesus andou com eles, porque eles não tinham visto. Mas agora Jesus não está mais com eles, eles andam por aí sozinhos. Acabou. A alegria deles de ver que aquele movimento, porque a gente olha para aquele movimento que Jesus promoveu com a vida dele entre os discípulos, entre as pessoas, entre a multidão. E a gente fica pensando, afinal de contas, a quem Jesus incomodou se ele só fazia o bem? A quem Jesus incomodou se ele curava os enfermos? A quem Jesus incomodou se ele dava comida às multidões famintas? A quem Jesus incomodou? O primeiro grupo que Jesus incomodou foi o grupo de religiosos. Porque existe um fenômeno que a nossa igreja, espero que um dia não tenha, mas é a tendência de toda a igreja que nasce, é ela se engessar dentro de uma institucionalidade,
onde ela estabelece alguns padrões e esquece até mesmo às vezes da própria palavra. A tendência é que os sistemas eles se engessem e eles criem bloqueios para quem é de fora, tudo que Jesus não fez. Jesus foi um antissistema. Jesus veio sentando, comendo com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Jesus chegou sentando no meio de quem não prestava. Tudo que a religião não permitia. Quer ver você agora? Ah, falei, mas isso agora é diferente. É diferente? É diferente se você vê alguém sentado ao lado de alguém que na tua ótica não presta. Com que olhos tu vai olhar para essa pessoa? Se tu vê alguém sentado numa mesa, conversando com as pessoas, comendo alguma coisa, ele está tomando o seu refrigerante, os outros estão tomando alguma bebidinha ali. Ah, mas é a roda dos escarnecedores. Cuidado, do púlpito às vezes se escarnece muito mais do que numa mesa tomando uma bebida alcoólica. Cuidado, cuidado. Até há pouco tempo se cantava nos púlpitos da nossa igreja que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender, porque você vai estar no meio da plateia e ele no palco. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Porque aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, como Pedro, que não ajudou Jesus, quando você estiver glorificado, tu estende a mão para ele, bota ele do teu lado, glória a Deus, do palco, junto contigo. Então cuidado, porque às vezes do púlpito se escarnece muito mais do que numa conversa com pessoas que na ótica dos outros não prestam. Jesus fez isso, Jesus andou com quem não prestava. Para os religiosos da época, isso era um escárnio, como ainda é hoje também. Amém, gente? Mas Jesus não tinha problema, ele ia. Jesus, ele foi um problema para os religiosos, porque Jesus abre a porta para todo mundo e diz: vem gente, vamos falar com Deus. E eles tinham um monopólio de Deus. Como assim falar com Deus sem passar por mim? Como assim falar com Deus sem passar pela religião? Como assim falar com Deus sem pedir benção para bênção ou permissão para um dono da chave do céu? Como pode? E Jesus aproximava todos de Deus do seu jeito. Os religiosos ficaram indignados, os mesmos religiosos que quando o Caminho Church começou, é o mesmo tipo, é o mesmo perfil, o mesmo tipo de religiosos, que quando o Caminho Church começou, só sabia falar mal, e ainda fala mal. Gente que passava aqui, dava tapa nas minhas costas, ia para lá, para outro lugar, dizia: cuidado para ir para o caminho, não vai para o caminho, porque aquele caminho é torto. Torto é a cara dele, irmão, que é feio, que é uma coisa ruim. Entendeu? Caminho é torto. Caminho é torto. Pode ser até torto, mas é estreito. Glória a Deus, e conduz à salvação. E muitos que passam por aqui têm se salvado. Glória a Deus por isso, amém, gente? É esse perfil, é os religiosos. Eles são contra. Tu não pode abrir a porta, tu não pode sentar com qualquer um, tu não pode falar de qualquer jeito, tem que ter uma linguagem santa. No sentido de, não estou falando de falar bobagem, palavrão, não é isso não. A linguagem, o jeito de falar, se tu não tiver uma linguagem com jeito aceitável para a religião, você já é reprovado por ela. Os religiosos eram contra Jesus. Eles perseguiam Jesus. Jesus incomodava eles. Incomodava. O segundo povo que Jesus incomodava eram os políticos da época. Porque Jesus tirou deles o domínio. Jesus fez um escravo ser feliz. A presença de Jesus na vida de uma pessoa tirava ela da condição mental que a política sempre tem que manter, para manter, como chamam, o status quo, ou seja, tu é isso e tu vai morrer isso, e tu nunca vai deixar de ser isso que você é. Você é meu domínio. Então de tempo em tempo eu te prometo uma coisa, para que tu acredite em mim, e eu te dou 5% do que eu te prometi, para que depois, e aí eu mantenho as pessoas numa dominação intelectual. Jesus tirou o domínio dessas pessoas, tirou o domínio,
porque eles agora não enxergavam mais o reino, aquele da terra como seu, o seu reino agora era o céu, e eles não se apegavam mais nisso aqui. Mas agora estamos sendo oprimidos aqui, amém, glória a Deus, a minha pátria não é aqui, daqui um pouco eu vou ser livre em Deus lá fora, lá do outro lado, lá eu sou rei com ele. E o terceiro povo, que era o povo dominado pelos religiosos e o povo dominado pelos políticos. Quando chega lá na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, muitas pessoas acham um absurdo. Como pode, Eduardo, ser escolhido um ladrão em vez de um benfeitor? Como podem ter escolhido um assassino em detrimento de alguém que deu a vida para Lázaro e tantos outros que a Bíblia não conta, porque a palavra fala que houveram muitos outros milagres que a Bíblia não contou. Quantos mortos ressuscitaram através da vida de Jesus? Como pode? Como pode, na hora de escolher entre o ladrão e o benfeitor, escolher o ladrão? Nós ficamos perplexos com isso, mas a verdade é que nós talvez escolhêssemos Barrabás também, porque Barrabás era da tribo dos zelotes, Barrabás era da turma de Pedro. Barrabás matava soldado romano, ele era o Robin Hood da Bíblia. Barrabás roubava dos soldados romanos e dava para o povo de Deus. Ele matava soldado romano. Então quando o povo olha, porque o Jesus que o povo esperava era Barrabás. O Jesus que o povo esperava era um soldado com a espada na cintura, que arrancasse a cabeça de Nero e trouxesse de novo o povo de Deus para o governo, e tirasse o povo de Deus da opressão do Império Romano. Era esse Jesus que se esperava. Aí Jesus vem como um bebê na manjedoura, falando de paz, quando o que era para fazer um rei dos judeus, não foi isso que colocaram em cima da cruz? Esse aí, o rei dos judeus. O rei dos judeus era para vir com espada e tirar o domínio de Roma e trazer de novo o povo de Deus para o governo. Afinal de contas, o povo de Deus é cabeça e não cauda. Glória a Deus. O povo de Deus tem que ser rico em cima dos outros, de todos. Como é? Você já viu esse discurso? Não. Esse discurso não é conhecido de você? Então você vai perceber que nós não estamos muito longe daquilo, não, de escolher Barrabás em detrimento de Jesus. Amém? Glória a Deus, gente. Eles escolhem Barrabás em detrimento de Jesus, coisa que talvez a gente faria também, porque o governo que Jesus trouxe era um governo que estava em outro lugar, não na terra. Jesus trouxe um pensamento para outro ambiente, não um ambiente da terra. Jesus tirou os pés das pessoas da terra. Mas todos esses, religiosos, políticos e os seguidores desses religiosos e desses políticos, na hora gritaram: solte Barrabás e prenda Jesus. E Jesus foi morto para que Barrabás ficasse solto. Graças a Deus que ele ressuscitou. Esse povo ficou feliz com a morte de Jesus. Esses todos fizeram festa, porque Jesus tinha morrido, foram para a volta da cruz ver o Nazareno morrer. Aleluia. Mal eles sabiam, esses religiosos, esses políticos, esses aí, os seguidores deles, mal eles sabiam que Jesus já tinha falado sobre isso. Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Glória a Deus, glória a Deus. Eles mal sabiam que quando mataram esse na sua morte, no seu sangue, no seu sofrimento, trouxe perdão para uma multidão. E não só trouxe perdão para essa multidão, como tornou essa multidão participante daquilo que ele era. Então, se eles pensaram que mataram um líder, eles mataram um líder para transformar um monte de líder junto com ele, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, a igreja. Glória a Deus, a igreja poderosa, a igreja que recebeu de Jesus tudo que ele tinha, a essência do que ele tinha. O meu corpo recebe tudo que minha cabeça tem, tudo. O corpo de Cristo recebe tudo que Cristo tem, tudo que é de Cristo é transmitido à igreja através da ligação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que faz a igreja trazer a vida
o Cristo Nazareno, que anda ainda fazendo milagres e maravilhas, o corpo de Cristo, que somos nós. Aleluia. Eles não contavam com isso. Se eles contassem com isso, eles não matavam Jesus. Mas eles mataram, eles não contavam que Jesus ia fazer essas coisas todas. E quando eles olham e começam a perceber que o que eles achavam que tinha acabado começa a ressurgir de novo, porque a coragem começa a voltar. Você começa a ver Pedro pregando, João pregando. Eles prendem Pedro e João, tentam matar eles, mas agora já tem mais, eles já têm a simpatia do povo, já não pode mais matar de qualquer jeito. E eles vão se levantando, eles vão se posicionando, a igreja vai se posicionando. Aí dá um problema lá no meio da igreja, porque as viúvas dos judeus estavam sendo mais bem tratadas do que as viúvas dos romanos, lá do povo grego, que andava no meio do povo de Deus. E eles reclamam: olha, as nossas viúvas estão sendo menos assistidas do que as viúvas do povo judeu. Vocês estão percebendo que essas coisas de gestão, de problema de igreja já é antigo, né? Lá já dava problema. Esse teve mais coisa do que eu. O problema é que o que é bom é que antes os líderes da igreja ouviam a igreja. Hoje não ouvem mais. Eles são donos da verdade. Glória a Deus, gente. Mas aqui não, graças a Deus. Quando acabar o culto, se quiser falar uma coisa comigo, pode falar. Só não pede para pintar a parede de outra cor, que eu não vou pintar, vai continuar preto. Glória a Deus, gente. Amém? Então o que acontece é que eles, ao ouvir a reclamação daqueles que estavam reclamando das viúvas, eles vão lá e instituem 7 diáconos. Glória a Deus, gente. Todos de nome romano, todos de nome grego, todos de lá, para que atendessem eles ali, os helênicos, as outras. Então os diáconos são dessa origem, todos eles. No meio desses diáconos tem um, glória a Deus. Olha que a palavra fala quando ele vai chamar os diáconos. Ele diz, ele fala aqui que levante dentre eles 7 homens. Eu falei aqui na consagração dos diáconos, inclusive os mesmos diáconos consagrados por Jesus, ou pela igreja naquela época, pelo Senhor mesmo, foram consagrados. O mesmo espírito dos diáconos estarão hoje, daqui a pouco, servindo a Santa Ceia aqui na igreja. Já temos diáconos aqui entre nós, glória a Deus, gente. Glória a Deus, diáconos de fé. Amém, guerreiros do Senhor, né, Leandro? Glória a Deus, homem de Deus. Amém, gente? E eles levantam 7 homens. Dentre esses 7 homens, um deles se destaca, 2 na verdade, Filipe e Estevão. Mas Estevão é sobre quem eu quero falar hoje aqui. Estevão se destaca, e ele é um homem poderoso em palavras. Ele é um homem de Deus, ele é um homem forte. E ele começa a falar, é tão forte que chega uma hora que eles não conseguem, os sábios não conseguem nem conversar com ele mais, com Estevão, porque Estevão era poderoso em palavras, homem de Deus. Eles achavam que tinham matado o Espírito. Mataram Jesus. Jesus ressuscitou, mandou o Espírito poderoso. E o Espírito entra na igreja, e a igreja fica poderosa. Estevão se levanta, um diácono. Olha o que eles falam, por exemplo, aqui em Atos 6:10 diz que e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que Estevão falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir as palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, os anciãos e os escribas, e arremetendo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Eles não suportavam, como ainda não suportam. É o mesmo espírito, ainda habita na mente de muita gente. Eles não suportavam e ainda não suportam esse espírito, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito de salvação, o Espírito de alcance, de cura, de sal, de água viva. Esse Espírito incansável da igreja. Aqueles que têm espírito de liberdade não resistem ainda, mas ele se levanta. Estevão se levanta como um desses que se levantam depois da morte de Jesus com poder e autoridade, e eles prendem ele com uma mentira. E no meio da mentira, quando estão lá interrogando ele, ele fala que olhou para o céu e ele viu Jesus do lado de Deus, dando autoridade, afirmando a autoridade de que ele era de Deus e que Jesus era o Filho de Deus. E os religiosos não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era só mais um profeta. E quando eles ouvem essa palavra, quando eles ouvem ele dizer isso, que viu Jesus do lado de Deus, eles pegam ele, levam para a rua e apedrejam ele, matam Estevão. No meio desse processo, enquanto ele está sendo morto a pedradas, ele diz: Pai, as mesmas palavras de Jesus. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou
E aqueles que ficaram felizes tiveram que uma triste surpresa, porque o Espírito que surgiu disso e que veio do céu, esse Espírito tomou conta das pessoas, e as pessoas começaram a se tornar a manifestação de Cristo. Agora tu olha para aquele canto lá, tem um Cristo lá. Tu olha para o outro, tem um Cristo lá. Tu olha para o outro, tem outro lá, ué, multiplicou, o que houve? Tu olha para lá, tem João, incendiado, Pedro, nervoso, incendiado. Olha para o outro lado, Estevão. Olha para o outro, Filipe. Cadê? O que aconteceu? Acham que tinham matado ele, surgiu um monte, e eles vêm poderosos, eles matam mais um, eles matam Estevão, apedrejado. A palavra fala que eles jogam até as roupas de Estevão aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo estava lá vendo tudo aquilo. Aleluia. Eu já preguei esses dias aqui, não vou pregar de novo, mas o processo de Paulo não foi na hora que ele caiu, não. Aleluia, ele foi vindo de longe. De longe. Você acha que alguém fica normal quando vê alguém sendo apedrejado, dizendo: perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem? Vocês acham que alguém fica normal ouvindo isso? Não fica normal não, mexe. É por isso que eu vou dizer para você, esse ano de salvação de pessoas no Caminho Church, esse ano de guerra, de missão, nós não temos um departamento missionário, nós somos a missão. Nós estamos em missão, toda a igreja em missão. Todos nós estamos em missão. E a missão é reconciliar os homens com Deus. É a nossa missão, todos nós. Ninguém fica de fora. E aquele que está de fora da missão, está de fora do céu também. Fica aí a dica para todo mundo. Eu sou crente, mas eu não estou na missão. Então tu está fora do céu. Porque quem não está na missão não vai para o céu. Porque eu duvido alguém onde o Espírito habita que não fique incomodado com a salvação dos outros. Que espírito é esse que habita? Eu vou dizer uma dica para vocês, mais uma. Hoje é o dia das dicas aqui na igreja. No dia que o Senhor Jesus vier nas nuvens chamar a igreja, Ele não vai chamar apenas a igreja. Ele vai dizer: Espírito, vem e volta. E onde houver o Espírito, vai ir junto. Vem, Espírito, volta. E onde houver o Espírito, vem a igreja. Aleluia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, o Espírito está nele. Ah, Felipe, como eu sei se o Espírito está em mim? Se você está envolvido na missão de Deus, que é reconciliar os homens com Ele. Ah, Felipe, eu não estou envolvido na missão de Deus. Então, ou você recém chegou e não entendeu, ou você já chegou já faz um tempo, e você só não entendeu porque não quis. E você está fadado a provavelmente, no romper das nuvens, você fica. E talvez você seja aqueles que, conforme o ensino pós-tribulacionista, você vai ser um daqueles que vai estar pregando por aí. Amém. Glória a Deus. O Espírito da missão está habitando naqueles que servem o Senhor. Habitava no coração de Estevão. Tocou o coração de Paulo, com certeza tocou. Quero dizer a você que quando você falar de Jesus para alguém, quando você demonstrar com a sua vida, a vida de Jesus em você, e alguém perto de você nem mostrar sinal de que entendeu, fica tranquilo, está mexendo. Seja Jesus, imite, seja parecido com Jesus, com as pessoas que estão perto de você. Elas num momento dizem que não está sentindo nada, até zombam de você, fica frio. Está fazendo efeito, fez efeito em Paulo. Quando Paulo cai, ele já cai dizendo Senhor. Já percebeu ou não? Paulo cai e já disse: mas quem és tu, Senhor? Será que é ele o do Estevão? Paulo já cai cheio de... ele já cai rendido já, porque ele já vinha, vinha batendo já. Amém? Como vai batendo aqui no nosso coração e vai abrindo, vai entrando, daqui um pouco, pum, virou. E aí virou, acabou tudo. Nasceu o Cristo em nós, e depois que ele nasce, ele nunca mais morre. Aí é daí para a eternidade. Glória a Deus, gente. Estevão viveu isso. Ele é morto. Quando ele é morto, eles também olham: bom, matamos um, agora a gente coloca medo neles. Aleluia. Agora eles vão ficar com medo, porque morreu um. Quando Estevão morre, há dispersão, e eles começam a ir para as cidades fugindo da perseguição.
fugindo da morte. Houve uma grande perseguição, muito forte. Depois da morte de Estevão, o povo se inflamou. E aí começou a perseguir, bater nas casas, tentar invadir casa. E o povo fugindo. Mas eles não foram fugindo de qualquer jeito. Eles fugiram para Fenícia, para Chipre, para Antioquia. No caminho do fugir, enquanto estão correndo para esses lugares, eles vão pregando o evangelho, mas só para os judeus. Eles vão pregando para o judeu. Onde tem um judeu, eles vão lá, vem cá, conhece Jesus? Aquele da profecia, aquele de quem falou os profetas, aquele de quem disse Isaías, o Messias. Ele nasceu porque era mais fácil falar para os judeus, porque tinha o vínculo dos judeus com a fé em Deus, então era mais fácil. Mas teve alguns homens, a palavra fala, alguns homens, diga comigo, alguns homens. Havia entre eles alguns homens, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Vocês estão entendendo, não? Quando a perseguição vem sobre a igreja depois da morte de Estevão, eles fogem pregando para judeus, onde sabia que tinha uma casa de judeu, ia lá e pregava para o judeu. Esses alguns homens, que a palavra não fala quem são, não dá nome específico para eles, não é uma personalidade, não é um homem, é alguns homens, mostrando nisso a força da igreja e não das personalidades. Me incomoda um pouco o quanto a igreja lida e trata com as personalidades. Cuidado para não estar adorando alguém no lugar de Deus. Eu fico vendo, é calvinista adorando Calvino, é arminiano adorando Armínio, é fulano adorando fulano, é ciclano adorando a doutrina da igreja dele. Amém, gente? Cuidado para não adorar quem não é alvo de adoração. Não pode. Alguns homens, olhando para a cidade, olhando para aquele país, aquela nação, entraram em Antioquia e começaram a falar para os gregos. E a palavra diz que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aleluia. Foram pessoas que saíram do comum, saíram do normal, saíram do óbvio, saíram do conforto. É lógico que é uma zona de conforto tu falar de Jesus para alguém que já conhece, já tem uma intimidade. É fácil falar de Jesus para alguém que já tem mais ou menos a ideia. Eles não, eles foram em pessoas que nem conheciam nada. Eles saíram da zona de conforto e eles foram falar para os gentios, para os gregos, da palavra do Senhor. Aleluia. A mão do Senhor sempre vai estar com aqueles que falam de Jesus. Mas falar de Jesus não é abrir a boca e falar apenas de Jesus. Esses gregos, esses irmãos, alguns cíprios e cirenenses, eles saíram a falar de Jesus com a sua vida, com a sua prática de vida, com o seu jeito de viver, para os de Antioquia. Eles foram em Antioquia e pregaram. Sabe o que eu acho interessante nisso, Daniel? É que na hora da dispersão depois de Estevão, os apóstolos não foram. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Agora, vocês estão entendendo isso? Quem vai para a expansão são anônimos, são pessoas que não se sabe o nome. Nós não sabemos o nome desses alguns homens aqui, não sabe o nome dele. É a maneira que Deus usa para expandir a sua igreja, para fazer o reino dele tomar mais proporção. Não é nas personalidades. De certa forma, personalidades daquele momento ficaram em Jerusalém. Deus quis que eles ficassem lá, porque agora era a hora de outros irem, os anônimos, eu e você.
Nós aqui, talvez não sabem o nosso nome, não conhecem a gente, mas nós somos a ferramenta que Deus usa para implantar o seu reino na terra, para conduzir as pessoas ao conhecimento de Jesus. E eles começam a falar de Jesus, a viver de Jesus. E eles começam ali naquela cidade de Antioquia a pregar, a pregar, a pregar, a viver. E começam a vir as pessoas devagarinho. Que pessoas que vinham? Os gregos, aqueles que não eram dignos da palavra. É tão forte isso, é tão forte, que eles eram combatidos pela própria igreja. Isso não é novo. A igreja que estava lá em Jerusalém, alguns saíam de lá para vir em Antioquia, para circuncidar os homens, segundo a lei judaica. E Paulo, depois Barnabé, tinham que ir lá desfazer isso, porque Deus estava mostrando que queria fazer uma coisa nova, através de pessoas novas, de pessoas diferentes, anônimos, como ele fez. O que eu quero que você entenda é que Antioquia, que foi alvo disso, se tornou o centro da igreja. É em Antioquia, a cidade onde os cristãos são chamados pela primeira vez por esse nome. Os gregos olham para os irmãos da igreja e olha, mas não parece Jesus ele parece o Cristo, aquele cara ali. Ele age que nem o Cristo, ele procura falar que nem o Cristo. Ele anda com os outros que nem Cristo andava. Ele é um pequeno Cristo. Foi a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos, de pequenos cristos. Aqueles que estavam ali, trazendo e manifestando na sua vida o viver de Jesus. Então você entende que não é só falar da boca para fora de Jesus, é viver como Jesus viveu. É amar como Jesus amou. É olhar para as pessoas como Jesus olhou, é perdoar como Jesus perdoou. Assim como Estevão perdoou na hora de ser assassinado, ele ora e diz perdoa, assim como Jesus perdoou. Esse espírito que de Jesus passou a habitar na igreja, que habitou em Estevão, que perdoa, que ama, que intercede, que enxerga a vida como prioridade, as coisas do reino de Deus. Esse espírito que habitou em todos eles é o espírito que faz a diferença, que faz a gente ser parecido com Cristo. O mundo, escute bem, irmãos, o mundo já está cheio de discurso, o mundo já está cheio de argumento, de argumentação, está cheio. É hora dos filhos de Deus se levantar com atitudes de vida, agir, amar, perdoar, entender e por aí vai. Em Antioquia, essa cidade que foi alcançada por esses homens, foi nela que Deus chamou Paulo para ser missionário. No momento de oração e jejum da igreja, a igreja em oração e jejum, Deus fala com a igreja e diz: apartai-me, separa para mim Barnabé e Paulo, para a obra que eu tenho para eles. É em Antioquia que isso acontece. Em Antioquia, os primeiros crentes foram chamados de cristãos. É em Antioquia que Paulo e Barnabé são chamados. É em Antioquia, é a Antioquia que socorre financeiramente a igreja que estava em Jerusalém. É Antioquia que dá a explosão do reino de Deus. Até Antioquia a gente consegue medir as coisas. Até Antioquia a gente consegue mapear as coisas. Aqui, foi para lá, foi para cá. Até Antioquia a gente consegue mapear. De Antioquia para cá, irmão, não tem como identificar. Porque um sai crente para lá, o outro sai crente para cá, o outro sai cristão para outro lado. E de Antioquia, para onde você olha, é uma exportação de crente. É um polo exportador de cristão. Passa por Antioquia, aprende com aqueles que fugiram da perseguição e com os filhos na fé deles, andam com eles um pouquinho. E para onde eles vão levando a vida, aleluia, o Cristo. Agora é o Cristo aqui, é o Cristo lá, é o Cristo do outro lado, é o Cristo na Macedônia, é o Cristo em todos os lugares, é o Cristo em Alvorada, é o Cristo na tua casa. E até hoje ele continua fazendo os efeitos que ele fez na cruz do Calvário, que é salvar pessoas.
Nós precisamos tornar essa igreja a Antioquia dessa cidade. Nós precisamos tornar essa igreja a Antioquia das igrejas e do mundo religioso que existe hoje, com anônimos como nós, com pessoas simples como a gente, mas que entendeu que a igreja não é fim, a igreja é meio, onde as pessoas entram normais, se transformam em pequenos cristos e seguem a sua vida como Jesus, entrando em lugares onde a igreja não pode entrar. Aleluia! A gente fica às vezes fazendo um monte de propaganda para trazer as pessoas para a igreja, e a gente vai fazer isso aqui no caminho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, nós vamos fazer. Aliás, nós vamos investir bastante nisso esse ano. Mas nós também precisamos entender que o método de Deus fazer as coisas é pegar pessoas simples como a gente, colocar na gente a centelha de Jesus e mandar a gente ser Jesus onde a igreja não pode entrar. A igreja não pode entrar em famílias onde o pai, por exemplo, detesta a igreja, detesta a crente. Escute bem o que eu vou falar para vocês, e às vezes com razão. Porque o que estão fazendo em nome de Deus hoje, o que estão fazendo em nome de Deus, dizendo que é Deus e fazendo o que estão fazendo hoje em nome de Deus é absurdo. Então tem pessoas que odeiam crente e igreja com razão. Com razão, é roubo, é abuso, usando a fé das pessoas para manipular as pessoas. O que estão fazendo hoje em nome de Deus, então às vezes é até entendível que alguém odeia a igreja, porque ele encontrou um falso. Mas aí o crente passa por aqui, e aí começa a conviver com a igreja, e aprende com um, e aprende com o outro, e vai entendendo o que é ser cristão, o que é ser igreja. Ele agora, onde ele vai, agora é Jesus que vai nele. Glória a Deus, lá vai Jesus. Lá vai Jesus para a tua casa. Amém, gente? O pai não quer receber Jesus, mas um filho ele recebe. O pai não quer receber Jesus, mas uma filha ele recebe. O pai, o tio não quer receber Jesus, mas um sobrinho ele recebe, ainda bota na mesa, serve água, refrigerante e comida, e dá churrasco para ti ainda por cima. Aleluia, glória a Deus. E aí quem entra é o filho, mas quem está dentro do filho é Jesus. E aí ele começa a agir, ele começa a falar. E aí é como os discípulos no caminho de Emaús, assim, vem cá, tu não viu que quando ele falava aquecia alguma coisa no nosso coração? É aquela coisa quando entra um crente na casa de alguém, um cristão que passou por Antioquia. Glória a Deus, vamos mudar o nome dessa igreja, Antioquia do caminho. Glória a Deus, gente, o caminho Antioquia. Aí chega um crente que passou por Antioquia e ele senta na mesa e começa a falar sobre qualquer coisa. No final da conversa, a família, quando ele vai embora, diz assim, vem cá, não está diferente o Lucas não, percebeu não? O Lucas está diferente. O que será que aconteceu com ele? Aí alguém que veio à rede social falou, virou crente. Glória a Deus. Crente, mas ele está diferente. Ele está sentindo uma coisa boa de conversar com ele. Pronto, gente, acabou. E aí ele vai de novo. E ele vai de novo. Até o dia que ele faz o convite, né? E aí, tio, vamos na igreja comigo ou não? Sabe que eu não gosto de igreja? Então, tio, mas por mim, vamos lá. Aí ele vai. Aí quando ele chega na igreja, ele é recebido pela Antioquia. Glória a Deus, gente, Antioquia. Eu quero falar um negócio para vocês aqui na igreja, irmãos. Olha aqui, ó. Nós estamos em missão, gente. Nós estamos em missão. Vamos ter que mudar isso aqui na igreja aqui, ó. Nós estamos em missão. Aqui não é fim, aqui é meio. Amém? Aqui para nós está tudo resolvido. Falei com os homens agora sexta-feira. Para nós aqui está tudo resolvido. Aqui o Rodrigo, aqui todo mundo, o Eduardo. É só que a gente se conhece. A gente está no grupo do WhatsApp ali da igreja, nós estamos. É só escolher ali, hoje eu vou, essa semana eu quero tomar um café, trocar uma ideia com o Rodrigo. Rodrigo, vamos trocar uma ideia essa semana aí? Eu vou lá na casa dele, troca uma ideia. A gente está resolvido, a gente está salvo. Eu não preciso ir na casa do Gediel salvar o Gediel está salvo, está resolvido, a coisa com ele está resolvida. E agora quem chega aqui de fora? A nossa missão é ele. A missão é ela. Amém? Às vezes eu percebo que acaba o culto, a gente fecha no grupinho. E aí, fulano, como é que tá? E o Grêmio?
Perdeu essa semana. Aí o Inter, ainda bem, glória a Deus, está falido. Perdão, gente, me empolguei aqui na conversa. Amém? E aí, como é que está? Não, gente, acabou o culto, é a missão. Amém? O Wagner trouxe alguém, olha lá, ó. É a missão, por quê? Porque talvez o colega que o Wagner trouxe na igreja nunca mais vai botar o pé na igreja, nunca mais. Então é hora da missão, é hora de agarrar ele. Os crentes vão lá, os cristãos, seja bem-vindo, tal. Ele vai embora, sabe o que ele vai falar para toda a família dele? Fui no lugar, olha que lugar absurdo. As pessoas lá, elas têm um sorriso diferente, glória a Deus. Eles falam diferente, eles vivem diferente, eles são diferentes. Sabe o que é diferente? É Cristo, irmão. É Jesus na vida da igreja. Jesus está o tempo todo em missão. Ele vai tomar uma água, sentar, vamos lá buscar um negócio para comer, que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui no poço, como quem não quer nada. Lá vem a mulher samaritana. Ele está o tempo todo em missão. Essa agora, dá uma água para mim aí não. Desculpa, dá uma aguinha para mim. Era só desculpa para puxar o assunto com ela. Amém, gente? Para mudar a vida dela. E para mudar Samaria toda através da vida dela. Jesus está em missão o tempo todo. Ele está olhando onde é que está. Eu sou da igreja e eu estou feliz na minha igreja. Está em missão, está errado. Tem que estar na missão. Amém, gente? Às vezes a gente tem dificuldade de pregar para os outros na rua, confesso. É difícil parar alguém na rua e falar de Jesus. Mas a pessoa veio para dentro, gente. Está aqui dentro, pelo amor de Deus. Dá um jeito, conversa com ela, pega o WhatsApp dela, dá um abraço nela. Amém, gente? Dá uma benção anti-Covid primeiro e abraça ela, glória a Deus. É a missão. Aí passa por nós, passa por Antioquia, é transformado em Antioquia. E para onde ele vai levando Jesus. Aquele que eles acharam que tinham matado, aqueles que eles acharam que tinham destruído, aquele movimento que eles acharam, como o próprio Gamaliel falou, e dizendo para eles, o próprio sumo sacerdote disse: gente, se não é de Deus vai acabar, gente, rapidinho, mas se é de Deus vai prosperar, e é de Deus. 2021 virou o ano e olha onde a gente está, o povo de Deus dentro de um templo, cultuando o nome dele. É uma obra que ninguém para, ninguém segura, porque é a obra de Deus. Porque é de Deus, nós somos de Deus, nós estamos em missão de Deus, nós somos de Jesus. Agora, nós precisamos de uma vez por todas entender para o que a gente serve e quem a gente é. Enquanto a gente não entender quem a gente é e para o que a gente serve, a gente se fecha aqui dentro e acabou. E começa a acontecer essas baixarias que acontecem aí. É o crente aqui dentro, lá fora é o Satanás. É o homem amoroso aqui dentro, lá em casa é o espancador da mulher. É a mulher aqui dentro abençoada, lá fora é a intrigueira da rua. Amém, irmão? É duro esse discurso, né? Mas é verdade. Está na hora da igreja se levantar. A igreja se levantar. E a igreja tem o poder da transformação. Quando o evangelho chega em Antioquia, de Antioquia ele arrebenta com tudo. Ou ele alcança lugares inalcançáveis, porque esse é o poder da igreja. A igreja, como eu falei domingo passado, a igreja é a agência de Deus. A igreja é o Deus que vive, é o Cristo que anda. Aleluia, em nome de Jesus, gente, nós precisamos de uma vez por todas, porque está chegando o dia. A palavra fala uma coisa e eu quero dizer para vocês, para a gente encerrar. Você já ouviu a palavra ensinando a gente a clamar por almas? Você já ouviu o Senhor ensinando a gente a orar por almas? Senhor, dá-nos almas. Você já ouviu na palavra, na Bíblia, o Senhor Jesus ensinando a gente orar por vidas, por almas? Possivelmente você não vai encontrar nesses termos. Você vai encontrar o Senhor Jesus ensinando, ou a palavra ensinando, a gente orar por
ceifeiros, porque a seara já está branca, a seara já está pronta, e são poucos os ceifeiros. Quando você se torna cristão de verdade, seguidor de Cristo, e você deixa Jesus entrar no seu coração, e deixa Ele começar a trabalhar, não pula etapas, deixa Ele trabalhar, e Ele vai trabalhando, e tu vai ali, Ele vai trabalhando. Quando as pessoas começam a ver isso em você, é automático, automático, as pessoas querem saber o que aconteceu contigo, e no meio do processo, é só você fazer assim: vamos lá na minha igreja, ou vai na minha casa, e tu começa a falar o que Jesus fez contigo. É rapidinho, a pessoa quer, ela quer aquilo que tu tem, ela quer Jesus na vida dela também, ela quer Jesus na família dela. Sabe por quê? Porque o campo já está branco, o campo já está branco, as pessoas estão desesperadas. Está aqui, está ali o WhatsApp da igreja, eu posso colocar para vocês ali a lista de pessoas desesperadas procurando pelo Senhor. O campo e a seara já está pronta, só faltam os trabalhadores, os ceifeiros. Por isso que a palavra manda a gente orar pelo Senhor, manda os ceifeiros para a tua seara, porque a seara já está branca, é só pegar, vem, vamos embora, vem comigo, vamos para Jesus. E as pessoas vêm, elas querem Jesus. Você veja bem, pessoas nas quais não foi pregado o evangelho para ela, pessoas nas quais não foi dito nada para ela, elas estão procurando desesperada a igreja, se jogando para dentro de uma igreja, buscando esperança na vida, porque o mundo está cruel e mau. Imagina quando a igreja tomar uma posição de entender que nós estamos aqui em missão. Felipe, mas eu queria descansar. O nosso descanso não é aqui. Aquele que espera do Senhor aqui, a palavra chama de miserável. Aquele que espera que o Senhor dê aqui o céu para ele aqui, ele é miserável. A palavra diz que a nossa esperança está no céu, é lá o nosso lugar, é lá o nosso descanso. E não só o nosso descanso, se é que você acredita que você vai para o céu, se é que você acredita que a sua vida é de Deus, se é que você acredita no inferno que espera aqueles que não creem no Senhor. Porque se você acredita que a sua vida está realmente em Deus, se você acredita que a sua vida realmente está no céu, se você acredita realmente que você é diferente, se você acredita realmente que o Espírito nasceu no seu coração, se você acredita que Jesus nasceu em você, se você acredita que você é de Deus e não do mundo, se você acredita que na tua casa quem reina o Senhor, se você acredita que você anda com Deus e Deus com você, se você acredita que você está livre do inferno e você está às portas do céu, você quer levar pessoas com você, você quer levar com você, porque você já se sente. Não é esse espírito de busca, não é o espírito da igreja. O espírito de busca constante por tudo, por bem, por recurso, por coisas, não é o espírito da igreja. O espírito da igreja é aqueles que quando encontram Jesus, já sabem que em Jesus eles têm tudo e não precisam de mais nada. Então eles começam a falar para os outros: eu encontrei tudo, tudo que eu precisava eu encontrei, eu não preciso de mais nada, aleluia, eu preciso só de Deus, eu preciso dele, eu preciso do reino dele. E a palavra começa a se cumprir: aquele que busca o reino e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então as pessoas começam a perceber que aquele que crê em Jesus é abençoado, aquele que crê em Jesus e buscou ele em primeiro lugar, a família é abençoada, o carro é abençoado, o emprego é abençoado, os filhos são abençoados, o casamento é abençoado, tudo é abençoado, porque ele colocou Deus em primeiro lugar, ele creu em Deus. Aleluia, igreja, aleluia, creu, é tudo que ele tem, ele não precisa de mais nada, ele já tem Jesus. E agora que ele tem Jesus e não precisa de mais nada, então agora ele fala para os outros: vamos conhecer Jesus também, irmão. Por favor. Não, só um pouquinho. Espera aí, vou falar um negócio para você. Você conhece uma lagoa boa, você fala para todo mundo, irmão. Você conhece um parque barato e bom, você fala para todo mundo. Você vai pescar num lugar que dá peixe, você fala para todo mundo.
Você vai comer num lugar que tem um X bom, você fala para todo mundo. Até briga com a esposa às vezes para ir no lugar que tu foi, na festa da empresa. Conhecer o lugar, chega em casa, tu tem que conhecer o lugar é lindo, a comida é boa, vamos ir. Ah não, eu não quero, mas por que tu não quer? Já briga com a mulher, porque fazendo força para ela ir no lugar que é bom. A gente fala de tudo que é bom. Jesus é bom para você? Ou a lagoa que você conheceu é melhor? Ou o parque que você conheceu é melhor? Você fala de Jesus na mesma proporção que fala das coisas boas que você experimenta? Está na hora de a gente começar a perceber Deus, gente, pelo amor de Deus. Perceba Deus na roupa que tu veste, por favor. Perceba Deus na comida que tu come. Perceba Deus na bênção do dia. Perceba Deus. Nesse mês, nesse ano, toda primeira semana do ano da Santa Ceia, nós vamos servir a Santa Ceia já. Toda semana da Santa Ceia nós vamos fazer um jejum. Vamos desligar do mundo. Vamos desligar de tudo, desligar até da comida. Vamos fazer um dia de jejum, um propósito que eu quero fazer com alguns aqui na igreja. Com todos, se vocês quiserem. Eu queria que todos assumissem esse propósito. Todo 2021, um dia por mês, na primeira semana do mês, um dia de jejum, para a gente desligar um pouco do mundo, desligar a televisão, desligar tudo e ficar só nós e Deus, para ver se a gente começa a perceber Deus. Porque o dia que a gente perceber o que Deus faz, Débora, a gente começa a querer que todo mundo conheça isso. Jesus fez isso na minha vida. Jesus fez isso na minha vida. Olha para a minha vida. Aleluia. Como é bom, como é lindo o novo convertido. Ele chega e olha para as pessoas e fala: olha para mim. Olha para mim. Lembra quem eu era? Olha para mim, olha para mim. Olha o que Jesus faz, olha para mim. Olha o que Ele faz, olha para mim. Aqueles com sabe o que é? A gente começa a ter tudo, né, gente? Casamento bom, né? Comida na mesa, tudo certinho, né? Tá tudo certinho, a gente começa a perder a noção do que Ele fez. A gente tem memória curta, né, gente? Aleluia. Mas hoje é o dia de voltar lá atrás, se faz muito tempo, voltar lá atrás e lembrar de onde Deus te tirou. Lembrar do que Deus fez por ti. Aleluia. Lembrar de como Deus mudou a tua vida. Lembrar de quando às vezes tu não tinha nada. Paz, sossego, sono, dinheiro, não tinha nada. Às vezes tinha dinheiro, mas não tinha segurança, não tinha paz. Às vezes tinha família, mas não tinha alegria. O que faltava na tua vida quando tu encontrou Jesus, como era a tua vida antes. E agora como pode? A gente não pode omitir isso das pessoas. As pessoas têm que conhecer o que a gente conheceu. Elas precisam conhecer o que a gente conheceu. Não omita isso das pessoas. Não esconda o Jesus dentro de você para as pessoas. Não esconda Jesus. Mostra Ele. Nem que para isso você tenha que morrer você. Morre você aqui, mas o você do céu está vivinho da Silva. Aleluia. O você do céu vive enquanto o você da terra morre. E o você do céu é o Cristo, é o corpo de Cristo. Quanto mais Cristo vive em você, mais você morre e mais você consegue falar para as pessoas com a sua vida os efeitos de Jesus. Se essa igreja aqui deixar de ser isso, então fechem essa igreja, porque vai fazer mais mal do que bem. O corpo só faz bem porque está vivo, e só está vivo porque se mexe. Um corpo parado atrofia e faz mais mal do que bem. O dia que essa igreja parar de ter em todos os meses pessoas salvas,
através da vida de vocês. Então fechem essa igreja, fechem ela, porque vai fazer mais mal do que bem. Igreja tem que ter, aleluia, igreja tem que ter gente salva todo o tempo, porque mostra que ela está viva. Uma igreja viva salva, uma igreja viva arranca as pessoas das garras do diabo, uma igreja viva transforma o mundo inteiro. Uma igreja tem o poder de fazer isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Giovanni pede oração pela saúde, furou o olho, para que não perca a visão. Vamos orar por ti, Giovanni, se tu está ainda aí ao vivo, online. Em nome de Jesus. O Cristo que foi morto se espalhou em nós. Pensavam que tinham matado, mas ele se multiplicou. Mataram Estevão, achando que iam acabar com tudo, mas a perseguição através da morte dele fez chegar o evangelho em Antioquia. O povo estava tímido, mas alguns homens que nem nós começaram a falar para os romanos, para os gregos, e os gregos aceitaram Jesus, e Antioquia se tornou a base da igreja. A base da igreja era Antioquia, e de Antioquia o evangelho se espalhou. Que essa igreja aqui seja a nossa Antioquia, nesse lugar aqui, e que desse lugar, onde você botar os pés, o evangelho vá com você.